Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado federal e presidente da FEComércio no estado do Ceará, Luiz Gastão. Qual a avaliação da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados? Quais os impactos para os setores do comércio, serviço e turismo? Vamos analisar a disputa eleitoral em Fortaleza de 2024. Ainda, os planos do PSD para a Câmara Municipal. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Gastão Bittencourt da Silva é empresário. O convidado é presidente da FEComércio no estado do Ceará. Luiz Gastão foi eleito deputado federal em 2022. O entrevistado é presidente do PSD Municipal de Fortaleza. E é com Luiz Gastão que converso no programa de hoje. Deputado e também presidente, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, um prazer grande estar aqui com você, Erivaldo. Já estava em débito, há muito tempo que eu estou tentando vir aqui, mas finalmente estamos aqui juntos. Então, tudo, graças a Deus, muito bem. Tá certo, a gente está gravando esse programa no mês de julho, mês de recesso, em ano eleitoral, não tem muito essa coisa de descanso para deputado. Mas vamos falar primeiro, deputado, do balanço desses primeiros 6 meses, do primeiro semestre legislativo, em que o ponto alto foi a aprovação, no caso a regulamentação da reforma tributária. Olha, sem sombra de dúvida, esse primeiro semestre nós tivemos uma produção legislativa muito forte, muito intensa, e eu tive o grande prazer de fazer parte do grupo de trabalho dos 7 deputados que fizeram essa reformulação, essa regulamentação da reforma tributária, indicado pelo PSD. Foram 7 partidos, cada partido teve seu indicado, e eu tive a honra de representar o PSD, indicado pelo nosso líder, Antônio Brito, e pelo presidente Kassab, para fazer parte desse grupo. Qual foi o critério para a escolha desses integrantes, deputado? Olha, cada partido criou o seu critério de escolha, o pensamento do Lira. Inclusive, foi uma inovação no Congresso, essa formulação desse grupo. Não tinha um relator, eram 7 correlatores do texto. E os 7 maiores partidos tiveram representação. Entendi. O objetivo foi ouvir os 7 maiores partidos para que você tivesse a representação mais ampla da Câmara dos Deputados, do pensamento mais plural de todos os deputados, de todas as bancadas, e que isso pudesse refletir nessa reformulação do texto, nesse ajuste de texto. O governo estudou durante 6 meses, durante mais de 6 meses esse projeto, a partir da aprovação da PEC na Câmara e na tramitação do Senado, terminou a aprovação do Senado no final do ano passado, e o governo montou 19 grupos dentro do Ministério da Fazenda para discutir esse PL 68. E fez um projeto PL 68 e encaminhou para a Câmara. Então, cabia a nós fazermos a revisão desse PL que o governo mandou, Sim. em consonância com o que já tinha sido aprovado pela PEC. Então, nós tínhamos alguns limitadores de atuação. Sim. Mas nós tivemos, eu posso dizer, um trabalho muito profícuo. Eu acredito que nós melhoramos e muito. Se nós pegarmos o texto que o governo encaminhou e o texto que foi aprovado, nós vamos ver mudanças significativas, eu diria, para muito melhor. E, principalmente, eu elencaria alguns pontos. Primeiro, com relação à segurança jurídica. Nós procuramos dar muito mais objetividade, porque esse texto, essa reformulação, ela vai vigir já a partir da sua promulgação, mas ela começa a entrar em vigor em 2026, 2027, e você começa com alíquotas menores até chegar na transição, fazendo essa transição, até chegar na alíquota plena em 2033. E aí nós vamos ter uma reformulação completa de toda a relação de consumo dos brasileiros. Então, esse projeto ele vai nortear toda a vida de todos os brasileiros, não só do setor empresarial, de todos os setores, mas da atividade também dos brasileiros quanto ao consumo.
Então, talvez tenha sido o projeto mais importante dos últimos anos. Só para você ter uma ideia, há mais de 40 anos se discutia fazer uma reforma tributária na casa. Exatamente. Então, você conseguir aprovar esse texto, ele não tenho dúvida de que ele vai fazer uma transformação e uma mudança completa e vai propiciar um crescimento econômico, uma segurança jurídica para as empresas, uma competitividade mais ampla, para que a gente possa realmente ter condições de empreender no Brasil e poder gerar mais emprego, mais renda e mais acesso a todos. De uma forma geral, para o público, a sociedade, o consumidor, foi vendida a ideia, deputado Gastão, de que a reforma iria colocar no dia a dia uma simplificação dos impostos, em algum sentido menos onerosa a carga tributária, distribuída aí de uma forma mais justa para os entes federados, para os empreendedores, para os consumidores, etc. Passada a regulamentação da reforma tributária, o senhor, tendo acompanhado de perto, inclusive trabalhado em cima das propostas e pensado, elaborado, etc. Essa expectativa, ela é mantida? A sociedade brasileira vai realmente receber um novo sistema tributário tal qual foi prometido antes da votação na Câmara? Eu não tenho dúvida de que essa reforma tributária ela vai trazer tudo isso e muito mais. Porque hoje nós falamos de carga tributária e a projeção da alíquota é de algo em torno de 26%, 27% sobre o consumo de todas as atividades. Sendo que hoje nós temos várias empresas que têm incentivo fiscal, o governo dá incentivo de IPI, e o governo do estado dá incentivo de ICMS para as empresas que vêm. E esses incentivos, aí você tem a desoneração da folha de pagamento, todos esses incentivos que são dados, eles são pagos. Alguém está pagando esses incentivos, só que você não sabe como. Hoje, quando você emite uma nota fiscal, você bota o imposto por dentro da nota fiscal. Então, hoje, eu como empresário, eu vendo um produto, eu emito uma nota fiscal de 100, dentro desses 100 estão embutidos os impostos, tanto os federais quanto os estaduais dentro desses impostos. E hoje, essa carga chega em algo em torno de 35% a 40%. E são impostos que vêm acumulando. Você vai passando, vai do produtor para a indústria, da indústria para o comércio, do comércio para o consumidor final. Toda a cadeia, né? Então, em toda a cadeia, esse imposto, por mais que ele busque não ser cumulativo, ele é cumulativo. Então, o princípio dessa reforma é de que o imposto não é cumulativo. O imposto que você pagou, ele é aproveitado em toda a cadeia. Entendi. Então, mesmo que a alíquota chegue a 26%, 27%, que eu não acredito, que vai ser menor, você ainda está tendo uma carga menor do que isso. Entendi. Agora, o que acontece? Nós temos projeções dessa alíquota, nós não temos um valor real dessa alíquota. Até porque toda ginástica, todo cálculo, toda memória de cálculo que se faz para chegar a esse número são de ponderações. Mas tem pontos que são imponderáveis. Qual é o apetite das empresas e como vai ser o ambiente de negócio para você botar mais dinheiro para investir mais? Como vai ser a entrada de capitais estrangeiros e de novas empresas para investir mais? Quando você tem uma segurança jurídica, você tem um patamar de previsibilidade do que vai acontecer, a tendência... O mercado fica atrativo, né? O mercado fica atrativo. Exatamente. Nos últimos países, em Portugal e na Índia, foram os últimos países que foi apresentado e foi aprovado o IVA e foi implementado esse IVA. E nesses países houve um acréscimo da arrecadação de algo em torno de 15% a 20% nos primeiros anos, por conta justamente dessa nova operacionalidade desse imposto. Entendi. Nós também criamos uma barreira de que se a alíquota chegar a ultrapassar os 26% para manter a arrecadação, o governo tem que mandar para o Congresso um projeto propondo novos ajustes para manter a alíquota dentro desse patamar. Como se fosse um gatilho ali, né? Como se fosse um gatilho para garantir esse patamar. Entendi. Além do que, você tem um percentual da relação do que o governo arrecada do PIB não poderá crescer. Se a arrecadação em relação ao PIB crescer, o governo tem que diminuir a alíquota. Entendi. Então, isso, nas nossas projeções, vai fazer com que, talvez em 2035, já com 2 anos da implantação,
mesmo que essa alíquota comece com 26, 27, que eu acredito que não será, ela poderá chegar a algo em torno de 22% ou 20%, com tendência de queda. Porque a partir do momento que você amplia a base de negócio, amplia a base de arrecadação, você vai aumentando a arrecadação, vai incluindo mais pessoas na legalidade. Ninguém quer estar na ilegalidade. Ninguém quer estar fazendo um negócio, botando uma coisa sem ter uma segurança jurídica. Todos querem estar na legalidade, mas querem pagar um imposto justo. E dizem, segundo uma tese nacional, de que muitos fogem ali, dão o seu jeitinho, porque encarar a carga tributária é um negócio muito complicado, né? E hoje, dentro dessa nova sistemática, na hora que eu compro, minha empresa vai comprar de outra empresa, eu vou pagar o imposto, porque agora o imposto é por fora da nota. Entendi. Então eu vou mandar uma nota de 100 e sobre os 100 eu vou pagar o imposto. Vai estar vendo quanto está pagando. Todo mundo vai saber quanto está pagando. É pedagógico, inclusive. Vai ser pedagógico. E outra coisa, na hora que você discute, dá uma isenção para um setor, para baixar a alíquota de um setor, isso vai alterar todas as alíquotas dos outros setores. Entendi. Que foi a grande discussão, por exemplo, da inclusão da proteína na cesta básica. Porque existia uma previsibilidade de 26,5% de alíquota e uma possibilidade, com o ingresso da proteína na cesta básica, ter que aumentar a alíquota de todos o consumo para 27%, 27,1%. Essa foi a grande discussão da inclusão da proteína. Mas nós defendemos de que com os ajustes que foram feitos, o governo mandou um projeto do split payment. O split payment é um sistema, inclusive a gente está brincando, a gente brincou muito, para ver se a gente mudava esse nome, botava pagamento arretado, porque é um sistema de pagamento que quem paga o imposto não vai para o governo federal, ele vai para uma Câmara de Compensação. E essa Câmara de Compensação, de forma automática, então nós criamos o split payment inteligente, ela faz a conta. Então, quando eu compro de uma outra empresa, eu paguei esse imposto vai para essa Câmara de Compensação. Entendi. Quando eu vendo esse produto na outra ponta, esse crédito cai na minha empresa automaticamente. E você já vai fazer uma base de cálculo aonde, se você paga mensalmente, no final das contas, você tem um custo entre o que você paga e você vende de tributo, que você gera de tributo para frente, de 10%, ele vai se reter só os 10%. Entendi. Então, o fluxo de caixa das empresas, o capital de giro das empresas vai melhorar muito, porque você vai ter quase que online. Mensalmente, você vai fazer o ajuste do quanto você teria que pagar de imposto e vai pagar no dia 20 do mês seguinte. Entendi. Deputado, o senhor falou agora há pouquinho da inclusão da proteína na cesta básica, e aí é um gancho para a gente discutir o chamado imposto do pecado. Houve muita movimentação, a imprensa discutiu muito os chamados grupos de pressão, que é absolutamente legítimo. É natural, alguns itens ficaram curiosamente de fora e outros curiosamente foram inseridos, né? Qual é a avaliação geral Quais são os itens que você chama que ficaram curiosamente de fora e de dentro? Por exemplo... Aí eu posso lhe avaliar melhor esses itens. Por exemplo, o carro elétrico, né? Sim. À primeira vista, é algo de sustentabilidade, mas aí há aquela discussão de que o carro elétrico, há dúvidas sobre a bateria. Então, foi por esse critério, por exemplo, que ele ficou como... Olha, o critério que nós avaliamos com relação, por exemplo... entre refrigerante, bebida destilada e bebida fermentada, tudo não é bebida alcoólica. Então, assim, há essa diferenciação. Bom, né? Vamos lá. Os impostos seletivos, os impostos do pecado, nós fizemos apontamentos com relação a isso e teremos que discutir uma nova lei ordinária para melhor esclarecer os critérios desse processo, de quais são os critérios que o país vai adotar para selecionar esses impostos seletivos. Que, na realidade, o objetivo é de que esse imposto seletivo ele possa classificar alguns produtos ou serviços que possam trazer danos, quer à saúde, quer ao meio ambiente. Isso. Então, através desse imposto, você vai buscar, inclusive, a forma de utilização desses recursos para poder fazer mitigação de danos. Primeiro, quem tem problema de saúde, você consumindo um problema que gera problema de saúde,
você vai impulsionar ainda mais o SUS Uhum. e o sistema público de saúde. Sim. Então, você trazer mais custo. Então, o objetivo desse imposto é fazer com que esses custos sejam melhor amparados por conta desse imposto. Restringe o acesso Restringe um através pouco o do acesso imposto, né? através do imposto ou através do imposto de quem quer consumir esse bem, mesmo sabendo que faz mal à saúde, vai gerar um caixa para que o governo, com esse caixa, possa mitigar esses danos com os seus serviços e diminuindo o custo do serviço. Essa é a lógica, tá certo? Da mesma forma com relação ao dano do meio ambiente. Quando se fala no carro elétrico, em relação ao carro a combustão, nós avaliamos dois aspectos que foram extremamente importantes na nossa avaliação. Primeiro, um carro, mesmo elétrico, ele tem pneu, tem ferro, tem aço, tem todos os componentes. Ele só não queima a combustão enquanto ele está usando, porque ele está usando a bateria elétrica. Que tem muito lítio, né? Mas a bateria elétrica também tem muito lítio. É. E a bateria elétrica, depois da utilização do carro, você vai ter que ter um problema de armazenamento e gastar. Então, ele não deixa de ser também um produto poluente. Entendi. Além do que, nós temos que ver também a questão da indústria nacional. Hoje, a maior parte do consumo das indústrias nacionais de fabricação de carros são de carros a combustão. Nós temos aí vários carros elétricos vindo de outros países, inclusive da China, mas esses carros não são produzidos no Brasil. Eles só são vendidos no Brasil. Essa espécie de reserva de mercado não é contraditório na retórica do empresariado, deputado? Não, porque você tem que ter um equilíbrio. Todos os países têm critérios de fazer custos e você tem que mitigar uma coisa que, para mim, da minha visão, é fundamental no Brasil, que é uma coisa que nós não podemos exportar de forma nenhuma. São os empregos e a condição de trabalho do nosso povo. Entendi. Na hora que eu estou produzindo carro fora e estou trazendo o carro de fora, eu estou pagando menos e não estou taxando nada, eu estou exportando emprego, porque essas pessoas estão trabalhando em outro país. Entendi. Então eu tenho que ter um imposto para que esse carro entre no país para mitigar o dano que ele causou da falta de emprego. E todos os países fazem isso, né? Todos os países fazem isso. Se discutiu muito com relação à taxação do Schengen, dos processos do coisa, que nós defendemos e eu continuo defendendo. Por quê? Porque o varejo, o pequeno varejo, a confecção, nós temos aqui o Mercado Zé Velino, várias empresas de facção, muita gente estava deixando de vender. Porque como é que uma empresa pequena, um pequeno produtor de confecção, vai pagar 40% de imposto e o que vai vir da China para cá e não vai pagar nada? Entendi. Não é dar acesso ao pobre, não. Então, tudo bem, vamos então cortar o imposto daquele nosso produtor daqui. Entendi. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer À vontade. um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo com o convidado de hoje, Luiz Gastão, que é deputado federal pelo PSD, é presidente inclusive do PSD em Fortaleza. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre política, sucessão municipal, etc. Mas já, no segundo bloco, a gente segue aqui falando sobre os impactos, os desdobramentos da reforma tributária recentemente regulamentada na Câmara dos Deputados. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo Luiz Gastão. Ele é deputado federal pelo PSD, é presidente do PSD no município de Fortaleza e também presidente da FEComércio no estado do Ceará. A gente estava falando, deputado, no primeiro bloco sobre alguns detalhes, alguns desdobramentos da reforma tributária. Na síntese, então, a gente tem no que dizer em relação a colocar o Brasil no século XXI, como é inclusive um mantra vendido pelo Congresso e pelo próprio governo federal? Olha, sem sombra de dúvida, eu queria só para finalizar um pouco esse assunto e deixar claro o seguinte. Muitas vezes as pessoas falam que não houve discussão desse processo. Como eu falei no início,
o governo passou 6 meses discutindo com o grupo de trabalho. Quando o processo chegou na Câmara, foi criado esse grupo de trabalho, e como foi o presidente Arthur Lira inovou nesse grupo, nós conseguimos fazer o maior número de atendimentos de toda a história do Congresso Nacional. Nós recebemos mais de 400 instituições, entidades, das diversas atividades econômicas, grupos de interesse. É aquilo que você perguntou com relação ao lobby. Eu acho que o lobby, inclusive, devia ser legalizado no Brasil para que você pudesse, de forma clara, saber quem faz lobby, quem não faz e qual é a posição de cada deputado. De uma forma regulamentada. De uma forma regulamentada e clara. Não tem, porque o lobby, eu acho que é salutar. Você defender pontos de vista e pontos de ideias. No Congresso dos Estados Unidos, os lobistas andam de crachá, é uma atividade. Sou lobista dessa coisa. Você faz, o deputado atende ou não atende de acordo com a sua conveniência e com a sua ideologia também. Então, foram criadas o maior número de audiências públicas de toda a história do Congresso. A maior audiência pública de todos os tempos do Congresso foi a que discutiu o imposto seletivo. Que eu tive o prazer de ser o presidente dessa audiência. Que é o chamado imposto do pecado. O senhor gosta desse nome? É apropriado? Eu acho que pode ser, é o nome que pegou, é o nome do pecado, mas eu acho que é um imposto que busca regular um pouco essas questões. Então, nessa audiência, foram 43 entidades que foram ouvidas nessa audiência. Foi o maior número de entidades numa só audiência. Nem durante a discussão da Constituinte, houveram tantas audiências públicas, houveram tantas mesas de negociação. Em cada mesa de negociação tinha pelo menos 2 membros do trabalho do grupo de trabalho. E nós trabalhamos de forma incessante, inclusive sábados, domingos, e muitas vezes varando parte da noite ou madrugada para poder fechar esse texto e discutir esse texto. Entendi. Agora, é óbvio, nós não vamos agradar a todos. Mas eu não tenho dúvida de que nós fizemos o melhor trabalho, defendemos o cooperativismo justo, defendemos a inclusão as empresas de capital, FINDICs e coisas isentas de imposto para poder ter recurso na economia, demos sustentabilidade aos trabalhadores através das empresas poderem ter o crédito com relação ao plano de saúde, com relação ao vale alimentação que é dado aos seus trabalhadores para poderem fazer. Ou seja, eu acho que nós estamos sim, aprovamos uma regulamentação, vamos aguardar o que o Senado vai fazer agora, mas a última palavra será da Câmara, voltará para a Câmara para aprovar, mas eu não tenho dúvida de que com a implementação dessa reforma, dessa reformulação, dessa regularização, nós vamos ter um outro país e vamos viver num outro tempo no Brasil. O senhor Luiz Gastão, como deputado federal e presidente da FEComércio, no caso um setor que lidera os setores do comércio, dos serviços e também do turismo. Como que a reforma tributária faz essa ponte para que nesse segmento que emprega, que desenvolve alguns serviços, esses setores que eu citei, fossem contemplados na medida de suas demandas? Olha, eu acho que vai melhorar muito para todos os segmentos. Tem alguns pontos que ainda precisam serem amadurecidos e nós vamos ter durante esse período de transição espaço ainda para discutir, talvez, quem sabe, apresentar outros projetos de lei para adequar essas questões, que é principalmente com relação, por exemplo, ao meu setor de serviço. Eu acho que nós vamos ter um ganho grande, mas nós temos um problema que não foi 100% solucionado, que é quando nós vendemos para condomínios, por exemplo. Porque a venda dos condomínios, se o condomínio não se transformar num condomínio comercial, para utilizar esse crédito, vai acabar aumentando a taxa de condomínio para todos os condôminos. Quando o senhor fala em venda, é venda de serviço de segurança, vigilância? Segurança, limpeza, administração. Então, na hora que você faz isso, o imposto é por fora. Porque o perfil tem que ser comercial, né? É isso? Você pode ter um condomínio mesmo de um prédio residencial. Você pode fazer a gestão do condomínio ser comercial. Certo. Aí esse condomínio poderá ter os créditos e os débitos com relação ao que paga e recebe de imposto. Passa a ser contemplado pela Passa a ser contemplado também por isso. Então tem alguns ajustes e justamente essas equações que muita gente ainda quer fazer o retrato dessa nova reforma, querendo entender o seguinte: a alíquota é tanto, então com a cabeça no sistema tributário, que é esse manicômio que nós temos hoje,
quer projetar a alíquota para frente. Não vai funcionar. É uma equação que não funciona. Você tem que esquecer o sistema atual e implementar e fazer os cálculos de cada segmento dentro do novo sistema, aonde até quando você compra, paga uma conta de luz, compra qualquer coisa para a sua empresa, você vai ter esse crédito. E esse crédito vai ser abatido no seu custo. Entendi. Então, se você for fazer um investimento hoje, com a nova reforma, se for fazer um investimento num hotel, todo pagamento de construção você vai se creditar, todos os insumos que você comprar você vai se creditar, e esse crédito você vai utilizar de forma imediata no transcorrer do seu negócio. Você paga ali, mas tem um retorno. Mas você tem um crédito. Entendi. O chamado tax free, que aí já é o turismo, para o não iniciado, para quem não acompanhou, como é que vai funcionar, deputado? Olha, nós fizemos a indicação do tax free, que a ideia é de que o turista que venha para o Brasil e passe passe menos de 90 dias, que é o turista transitório. É muito tempo, 90 dias, não? É o tempo de um visto normal. Quando você viaja para qualquer país do mundo, você tem uma relação de 90 dias para ser um turista transitório. Passou disso, você passa a ser residência. Isso. Então, durante esse período, ele comprando bens no Brasil, ele poderá, como acontece hoje na Europa, que você vai lá, já tem o IVA, você compra, quando você vai no aeroporto, você declara o que você comprou no país e você recebe de volta aquele imposto que você pagou sobre aquele produto. E isso busca justamente também incentivar ao turismo de compras. Aqueles turistas que vêm para cá poder comprar bens de consumo, roupas e outros artigos aqui no Brasil. Inclusive incentivar a permanência com impacto no valor médio do ticket, né? Exatamente. Você aumenta isso aí, você aumenta o valor do ticket, todo turista que vem para cá, você está importando, né, divisas e está trazendo recursos para o Brasil. Aumenta o meio circulante, aumenta o consumo, e todo aumento de consumo, você lembrou lá no início, né? Vai baixar a alíquota. Isso. Então, tudo que a gente incentiva que aumente o consumo, vai fazer que aumente a arrecadação, aumentando a arrecadação, a alíquota cai para todo mundo. Perfeitamente. Deputado, concluindo essa parte aqui, esse importante ponto da reforma tributária e ampliando aí para o mandato do senhor, que começou em 2023, estamos agora indo, né, para o meio do mandato. Qual é o balanço, a síntese que o senhor faz? Olha, primeiro eu não posso dizer que tem sido para mim uma experiência fantástica, um aprendizado maravilhoso, e eu posso dizer que acertei muito em ficar no PSD, em estar no PSD, porque o PSD tem uma bancada extremamente unida, uma bancada extremamente qualificada. Então, a assessoria e a liderança do Antônio Brito na Câmara faz toda uma diferença dentro do partido, e é um partido que tem uma projeção muito forte e uma autonomia de gestão. Nós estamos na base do governo, mas nós estamos na base do governo colaborando com a melhoria dos textos, discutindo os pontos e buscando fazer o que é melhor para o Brasil. Entendi. Mas tem sido um grande aprendizado, eu estou muito feliz com esse meu novo fazer, com essa minha nova estilo de vida, e tenho buscado cada vez me dedicar mais a esse mandato. Entendi. O presidente Arthur Lira tem feito uma gestão extraordinária, mas está caminhando para o final do mandato. Ele faz o sucessor, deputado? Olha, hoje nós temos praticamente 3 principais candidatos à presidência da Câmara. Um é o Antônio Brito, que é o nosso líder, que hoje ele está na frente de todas as pesquisas, o Eimar, do União Brasil, e o Marcos Pereira, do Republicanos. Então, todos os 3, hoje, que despontam como candidatos, são candidatos que apoiaram o Lira, fazem parte, posso dizer, da base do Lira. Entendi. Então, eu acredito que ele fará, sim, o sucessor. Dentro de uma configuração, provavelmente, se mantivermos esse cenário em 2 votações, ou a chance de um acordo até a virada do ano? Edivaldo, eu acho que nós vamos entrar agora nesse segundo semestre no afunilamento desses posicionamentos e de uma definição mais forte. Entendi. Eu continuo apostando, acreditando e trabalhando pelo nosso líder Antônio Brito. Tá bom. E o PSD, como é que está aqui no estado do Ceará, que é presidido pelo Domingos Filho, mas que em Fortaleza é liderado pelo senhor? De maneira geral, antes, né, de a gente entrar aqui no município da capital, na capital, como é que está o partido, deputado? Olha, o partido está muito bem. Eu posso dizer que a afinidade
minha, com o nosso presidente, meu líder, Domingos Filho, aqui no Estado. Ele que me descobriu, me incentivou a entrar na política, que me colocou dentro da política, abriu as portas do partido e tem me dado todo o apoio, não só em Fortaleza, mas em todo o Estado onde trabalho. Domingos Neto tem sido também um grande parceiro na Câmara Federal, quem me apresentou muito e me ensinou muito dos caminhos da Câmara, e nós conversamos praticamente quase todos os dias na Câmara. Então nós jogamos muito juntos, acho que a afinidade que nós temos dentro do PSD, né, às vezes na política as pessoas querem levar a futrica, levar a coisa, mas no PSD não existe. Nós estamos muito bem, estamos tranquilos, deveremos lançar algo em torno de 60 candidatos a prefeitos, com um outro número significativo de candidatos a vice-prefeitos. Eu tenho discutido com o Domingos Filho, ele tem me dado algum pedido para mim atuar em algumas áreas, a gente tem nós temos uma afinidade muito grande com essa atuação dentro do Estado como um todo, nos dividindo. Até porque o Estado, nós temos 184 municípios e a nossa meta é fortalecer o partido, fazer com que o PSD possa cada vez mais crescer, mas crescer de uma forma orgânica e sustentável. Crescer através de programas e de projetos. Nós temos, por exemplo, no PSD, a prefeita melhor avaliada no Estado do Ceará, que é a Patrícia Guiar. Isso. E é o que faz um trabalho brilhante dentro do município de Itauá. Então, nós não podemos prescindir disso. Nós não podemos prescindir da experiência política que o partido tem, que adquiriu com relação a isso. Eu acho que eu vim somar dentro do partido também com relação a essa relação com o empresariado, com relação com a atividade de comércio, serviços, né, turismo, e com relação a essa relação capital e trabalho, que embora empresário, eu tenho uma relação muito forte com os trabalhadores. Eu tenho uma relação praticamente, todos os sindicatos de trabalhadores votam comigo, me acompanham, e nós temos uma relação muito forte. Eu estou, inclusive, aí deverei estar, vou lhe dar aqui em primeira mão, deverei estar ainda no início do recesso, apresentando um projeto de lei que busca justamente fortalecer o sindicalismo do Brasil e a negociação coletiva. Projeto que eu tenho discutido com todas as centrais de trabalhadores do Brasil, com o ministro Luiz Marinho, que está aqui em Fortaleza também. Nós vamos ter o G20 agora do trabalho aqui, vamos ter a oportunidade de amanhã ter um jantar para receber esse grupo do G20. O ministro Luiz Marinho tem discutido muito esses processos. Então, nós temos uma relação muito ampla com relação a ver essa questão da relação capital e trabalho. Entendi, mas vai mexer em algum ponto da reforma tributária, regulamentar alguma coisa assim? Não, ela vai, o que busca, o que acontece? O nosso sindicalismo, a nossa CLT, ela monta da época do Vargas. Isso. Foram feitos vários ajustes. E hoje o sindicalismo precisa se modernizar, precisa ter um acesso melhor, uma clareza maior, uma transparência melhor com relação a essas ações. Imposto sindical, o senhor é contra ou a favor? Olha, o imposto sindical, ele não existe mais e não se fala mais nisso. Agora, a negociação coletiva é fundamental. Para conseguir incluir o crédito do plano de saúde, dos benefícios que os trabalhadores recebem, nós conseguimos inserir com a condição de ter uma negociação coletiva. É melhor que o para caracterizar de que aquilo é um benefício para todos os trabalhadores. Entendi. E não para uma diretoria, porque Perfeito. O governo botava que benefício que se dá para o trabalhador não é consumo. E eu sempre defendia que não, mas isso é uma atividade da empresa e ela está consumindo para os seus trabalhadores e está dando dignidade para eles. Exato. Então, eu não poderia ter uma empresa que bota um refeitório próprio e esse refeitório próprio ela pode comprar os mantimentos e ter o crédito. E a partir do momento que ela tem um ticket de alimentação, um vale alimentação que dá para o trabalhador, ela não pode usar o crédito. É uma atividade empresarial que está fazendo e o trabalhador, às vezes, ela não tem, né? Por exemplo, aqui talvez aqui no Otimista você não tem condição de ter um restaurante aqui. Então, você tem que ter uma concorrência justa com a empresa maior. Então, a empresa pequena, às vezes, ela tem que dar o ticket porque ela não tem espaço para ter um restaurante. Entendi. Mas deixar de dar alimentação para o seu trabalhador, deixar de dar esse benefício, é mal para o trabalhador. Então, sintetizando, é uma pauta que o senhor está abraçando aí em nome dos trabalhadores e nessa relação capital-trabalho. Do sindicalismo, do patronal dos trabalhadores. Eu tenho discutido com a CNI, tenho discutido com a CNC, tenho discutido também com as entidades
que são não sindicais, mas são como a Abras Nacional, como a Abrazel Nacional, como a CNDL, como a Associação Comercial, a Confederação das Confederações Comerciais do Brasil, que são entidades civis, mas que têm uma representatividade e não podem deixar de ser ouvidas também. Então, o objetivo é se discutir essa nova relação capital e trabalho, mas em cima do fortalecimento dessa relação e do fortalecimento do sindicalismo e da negociação coletiva. Muito bem, ficou bastante claro. Vamos fazer mais um intervalo, tá bom, deputado? Daqui a pouco a gente Fique à vontade. volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Política de hoje, com o nosso convidado Luiz Gastão, deputado federal pelo PSD e presidente da FEComércio no estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui a gente recebe Luiz Gastão. Ele é deputado federal, é presidente do PSD no município de Fortaleza e também presidente da FEComércio no estado do Ceará. Deputado, vamos falar um pouco de política, né? Fofocar um pouco sobre o cenário partidário, as eleições. A gente estava falando do PSD, né, de maneira geral, e aqui no intervalo a gente colocou algumas prioridades que, ao seu olhar, devem estar ali na tabela prioritária do partido. Quais são esses cenários e por quê, deputado? Bom, eu posso dizer também, a prioridade é fazer com que o partido cresça, que a gente possa ampliar nossos quadros e que nós possamos não só ampliar nossos quadros, mas não com quantidade, com qualidade. Com pessoas que queiram construir junto conosco um partido forte, um partido unido e um partido com propostas para resolver os graves problemas da população como um todo. Mas isso nós temos que agir de maneira orgânica enquanto partido. E isso é a diretriz que o Domingos Filho tem nos passado, eu tenho buscado em Fortaleza fazer com que nós possamos transformar o PSD de Fortaleza justamente num partido respeitado e num partido que vá sentar à mesa e discutir os grandes problemas da cidade de Fortaleza. Nós tínhamos 2 vereadores no partido, dentro da janela partidária nós fizemos uma movimentação e hoje temos 7 vereadores filiados ao partido. Poderíamos ter mais. É a segunda maior bancada, né? É a segunda maior bancada. Poderíamos ter mais, se não fosse justamente as ações né, pouco republicanas do prefeito de Fortaleza e das ações da Prefeitura de Fortaleza com chantagens e com processos de que se tem de pouca questão republicana. Houve muito assédio, o senhor diria, da gestão? Eu não digo assédio, houve perseguição, houve uma atitude antiética e antipolítica do prefeito e do quadro da prefeitura, dos secretários municipais, e ainda está havendo, numa busca de perseguição de pessoas, de perseguição de processos, em detrimento da própria população. Para entender esses vereadores, porque no PSB, de dado, a gente tinha 2, passaram para as 7, né? Esses 5 que foram para o PSD eram da base da gestão José Sarto? É isso? Parte eram, parte não eram. O que acontece é que, para nós, independe de ser da base de A, de B ou de C. O que nós estamos querendo é criar um partido orgânico, discutindo a vida de Fortaleza, os projetos da cidade de Fortaleza, e que o partido tenha e mantenha sua autonomia e sua independência. Nós temos projetos para Fortaleza, nós queremos cuidar das pessoas, ajudar as pessoas a melhorarem de vidas, a transformarem as suas vidas, mas nós defendemos uma política que seja uma política ampla e justa e que você não esteja conosco ou contra a gente no campo das ideias. Entendi. Nós não vamos discutir com relação a pessoas e projetos pessoais, mas nós temos visto aí vários líderes aproveitarem para ir para redes sociais, falarem um monte de asneiras e um monte de situações sem olhar para o próprio umbigo. E você não vai me ver fazendo isso. Você não vai ver no PSD a gente fazendo isso. O que nós estamos querendo construir
são pessoas independentes e discutir no âmbito do partido os programas. Até para respeitar o eleitor, né, deputado? Até em respeito ao eleitor e à população de Fortaleza. Então, você pegar e você demitir não sei quantos funcionários, né? Pega aí o quadro das empresas terceirizadas de Fortaleza, falam tanto em transparência, eu questiono e boto, e faço um desafio. Pega essas empresas e mostre quantas pessoas foram substituídas em 90 dias aqui e ligados a quem era, como era. Então, o senhor disse que isso tem a ver com o processo eleitoral? Tem a ver completamente. Completamente. Aí junta, tem pessoas do lado de lá que juntam, falando em problemas de corrupção no governo, problemas de corrupção nos outros, e a corrupção na prefeitura. Nós fomos, os vereadores do PSD, junto com outros vereadores, estavam querendo propor uma CPI para ver os processos de desafetação dos programas dos terrenos municipais. Aí a prefeitura aprova mais 3 outros projetos, de 3 outras CPIs, uma da Enel, que tinha acabado de acontecer na Assembleia, e outras CPIs só para não investigar o que era do município. O que está obscuro nessa relação de desafetação de terrenos, deputado? Olha, ou o que poderia ser investigado? Eu acho que você tem que ver os valores, quem foi desafetado, como foi essas formas. Porque tem terrenos que foram desafetados aí por preços que é brincadeira. Para o não iniciado, desafetado é quando você desapropria. Quando a prefeitura desafeta aquele bem, ela vende esse bem para um terceiro por um valor vil. Entendi. Ou por um valor abaixo do valor penal, de mercado, né? beneficiando alguém. Entendi. E a CPI iria investigar? A CPI iria investigar esses pontos. Entendi. A Câmara Municipal... Aí você cria uma taxa do lixo, que não se discute com a sociedade, arrecada algo em torno de 170 milhões, e aonde está sendo utilizado esses recursos? E aí você tem as chuvas, que não estavam tão previstas, tudo bem, mas quando chove, alaga. Por quê? Porque falta coleta de lixo, limpeza de bueiros, tem bueiro sujo, a água não faz. Nós tínhamos aqui na beira-mar um esgoto a céu aberto. Quem cabe fiscalizar esse saneamento? Quem cabe fiscalizar essa rede de esgoto? Não é a prefeitura? Então, quer dizer, ela se exime do trabalho dela e depois que é denunciado, você tinha ali, aqui na praia, aqui na Aldeota, na praia ali, na volta da Jurema, um esgoto a céu aberto. Ah, porque fazem clandestino, mas quem cabe fiscalizar isso? A quem cabe fazer esses esgotamentos? Houve até aquela polêmica com a CAGES, é dessa polêmica que o senhor está falando? Também há essa polêmica com a CAGES, aí você pega, aproveita e fala da CAGES, aí nós pegamos agora e faz o asfalto. Aí a prefeitura sai asfaltando. Não comunica anteriormente para a CAGES, cria um asfalto mais alto do que os bueiros, e aí você tem acidente de moto, acidente de pessoas, botando em risco a vida das pessoas. Porque a boca de lobo fica... Porque a boca de lobo fica mais baixo do que o asfalto. Alguns bem baixos, né? E aí isso bota em risco os motociclistas, bota em risco a vida das pessoas, mas a prefeitura não está nem aí para a população. Quer saber de fazer meme, de ficar aí fazendo postura de meme na internet. Isso é brincadeira. É contra isso que nós não queremos. É contra isso que o PSD vai querer ter uma proposta clara e ter projetos para poder mudar esse status de vida. Antes de especificar que projetos são esses, deputado, lembrando que o PSD chegou à prefeitura com a eleição de Sarto e depois saiu da base do prefeito. Foram essas questões administrativas que fizeram o PSD sair da base do governo ou foram outros momentos, outros motivos? Olha, Elivaldo, ninguém é obrigado a estar com ninguém. Nós, no PSD, nós temos uma determinação muito firme. O nosso presidente, Domingos Filho, é uma pessoa muito positiva e muito firme nos seus propósitos, nas suas ideias. E eu comungo com ele desse pensamento. O Sarto se elegeu prefeito com o apoio do PSD. Isso. E não deu a importância que o partido teria
e o espaço que o partido deveria ter, não em cargos, mas em projetos para Fortaleza e discussão de Fortaleza. Ouvir o partido, como se fala. Né? Ouvir o partido como um todo e fazer participar da gestão. A gestão é fechada com 3 ou 4 secretários que não discutem com ninguém e acham que dando emprego ou tomando emprego de quem faz, está fazendo a administração para a cidade. Nós não vamos atuar isso. Nós não vamos compactuar com isso. Então, depois vieram nos oferecer cargos, eu não estou atrás de cargo. Eu quero saber da associação, daquela pessoa que está lá na Barra do Ceará, precisando melhorar sua qualidade de vida, se ela está tendo acesso. Eu quero saber se o posto de saúde não está atendendo melhor e foi fechado, por que foi fechado? Eu quero saber por que você vai pegar uma escola que está funcionando e por uma questão política você vai cancelar, pegar os alunos que estão num ambiente legal de estudo e botar dentro de containers, querendo forçar a uma vereadora que não segue as orientações da prefeitura, a querer seguir a orientação da prefeitura, senão ela vai prejudicar os alunos. Entendi. É contra essa política que nós não vamos nos calar. Entendi. Então, esse pessoal que vai aí argorando de vai fazer um monte de coisa, que fala um monte de besteira, vamos para os fatos. Pega os indicadores e vão pegar os indicadores do município. Nos gargalos que o senhor citou, eu não vi aí o senhor citar a segurança pública, que é um problema da cidade, do estado como um todo, né? E o PSD está na base do governo do estado, que tem um candidato, Evandro Leitão, do PT, e que tem esse problema para resolver. Até mesmo como empresário, deputado que o senhor é, como que o senhor vê o problema da criminalidade no estado do Ceará e principalmente em Fortaleza? Olha, nós temos que entender o processo da criminalidade no conjunto e discutir de forma correta e ampla. O problema das facções não é um problema do Ceará, é um problema do Brasil. O problema da segurança pública e das forças nacionais, inclusive se discute uma PEC da segurança para discutir justamente essa questão da segurança. Há problemas que o governo do estado, e aí eu quero fazer justiça ao governador Eumano, teve a coragem de enfrentar e está fazendo um enfrentamento com as forças de segurança. E está fazendo o que eu acho que é o que deveria ter sido feito há mais tempo, mas está sendo feito agora de uma forma extremamente correta. É juntar o governo do estado, o Ministério Público, o Judiciário e todos os atores da segurança para discutir os projetos. Não adianta você prender e a justiça soltar. Não adianta você não enfrentar esse problema. E outra coisa que nós temos que entender é de que hoje o crime organizado no país, infelizmente, é uma mácula enorme. E na hora que você tem uma ação maior de um estado, você migra para outro estado. Então nós soubemos aí agora que no Rio de Janeiro teve vários processos do PCC que vieram para o Ceará, outras facções criando, guerras de facções, e que esse processo ele tem que ser encarado e enfrentado com a justiça, com a promotoria, com o Ministério Público, com o governo do estado, com as forças de segurança e com os municípios. Porque também cabe aos municípios o atendimento e o acesso nas comunidades mais carentes. Quando você deixa de prestar serviço lá na ponta para a população e aquela população fica desassistida, ela fica à margem e vulnerável para esses ataques. Onde o Estado não está presente... Né? A juventude, principalmente. Né? Principalmente a juventude. Onde o Estado não está presente, tá certo? Com atividade de saúde, educação, assistência social, e esses princípios básicos de atendimento é do município. A força de segurança é do Estado, mas o município também tem a sua polícia patrimonial, também tem os seus órgãos de segurança, e você poderia estar utilizando a MC para fazer algo além do que ficar multando sem prova quem está com a viseira ou não aberta do motoqueiro, para fazer justamente prejudicar o trabalhador que está trabalhando de Uber, está trabalhando do coisa, e botou, sem que ele abriu a viseira ou fechou a viseira,
para multar. Sem critérios, o senhor diria, Sem né? critérios, sem condição nenhuma de multa. E é só em Fortaleza que isso acontece. Você tem um âmbito, quanto está sendo apurado com as multas da MC em Fortaleza? Para onde está indo esses recursos? Então, quer dizer, é muito bom você ficar jogando pedra no telhado dos outros. Eu quero que alguém me diga. Entendi. Deputado, saindo aqui da capital, da região metropolitana e expandindo aí um pouco para o Ceará, como é que está o PSD no Cariri? O PSD no Cariri está muito bem, nós estamos aí em Santana, nós estamos indicando o vice-prefeito, do prefeito Samuel. Em Nova Olinda, nós estamos indicando o vice-prefeito, do prefeito Leonardo, do candidato a prefeito Leonardo. Em Juazeiro, nós vamos fazer parte da grande frente de aliança com o deputado o Fernando Santana. Vai ser uma batalha grande ali, né? Ali vai ser uma batalha grande, mas eu acho que a terra do Padre Cícero merece uma administração melhor, uma administração mais participativa e também uma administração que tenha um olhar melhor para as pessoas mais carentes. Entendi. Deputado, a gente está realmente finalizando o programa, a nossa conversa poderia render outras gravações, inclusive já fica aqui o convite para o senhor voltar outras vezes, o nosso agradecimento e aí para o senhor se despedir fazendo as suas considerações finais. Olha, eu queria só agradecer esse espaço, agradecer e já que estou aqui, né, também falar que se você está, às vezes a gente fica muito colocando, eu demorei muito e pensei muito antes de entrar na política, mas hoje eu digo que realmente só através da política que nós podemos mudar a nossa vida, faz parte do nosso cotidiano e é através das leis, é através dos políticos e das novas atitudes que nós vamos poder modificar as nossas vidas. Se você tem alguma dúvida, nos procure, vá para o PSD, se filie ao PSD e vamos nos ajudar a construir um futuro melhor para o nosso estado e para a nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez, deputado Luiz Gastão, parabéns pelo trabalho, boa sorte na caminhada, tá bom? Eu que agradeço, Erivaldo, estamos sempre às ordens. Maravilha. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.